A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje é dia 1 de agosto de 2021. Estamos aqui nesse primeiro culto, que é realizado às 8h30, e você vai poder acessar através do Facebook, a nossa página Igreja Batista Eulã. Também você vai poder assistir através, depois da gravação, aí no YouTube, Igreja Batista Eulã. Também você vai poder estar acessando no nosso site www.igrejabatistaeulã.com.br. Nós iremos neste momento estar parabenizando aqueles que estão completando mais um ano de vida, que é a nossa irmã Adriana Barbosa. Parabéns, minha amada, Deus abençoe você grandemente, toda a sua família. A Sônia Sabino também, que está completando hoje mais um ano de vida, parabéns, Deus abençoe. E já antecipando amanhã o nosso irmão Joelso, que fica aqui no Data Show. Parabéns para o Joel, já antecipado. Deus abençoe todos que estão completando mais um ano de vida. Um abraço no seu coração, Deus abençoe ricamente. Também essa semana nós tivemos uma grande perda, que foi a nossa querida irmã Fátima, que é uma pessoa que esteve conosco desde o começo. Ela é deficiente visual, mas foi uma perda muito grande, porque nós tínhamos um carinho maravilhoso na vida dela, mas o Senhor sabe todas as coisas. Aquilo que eu até comentei agora há pouco, Deus não prometeu que aqueles que vêm a Ele, que Ele ia ter a imortalidade, mas Deus prometeu a vida eterna. Então é isso que a gente precisa entender. Quando Deus recolhe um dos seus, não é porque Ele não quis curar, mas a promessa dele é que a salvação da nossa alma. Importante que eles estão com Cristo, e amém, e isso é importante para todos nós. Deus abençoe a família da Fátima que está aqui hoje, que é o nosso irmão Walter, a Gisele, né? Deus abençoe a Lohane e a Júlia. Deus abençoe vocês e todos que estão aí nos assistindo. Um abraço no seu coração, vocês que estão aqui presencial também. Nós vamos orar neste momento. Eu quero que você feche seus olhos. A pastora Bia vai fazer essa oração, enquanto eu vou estar compartilhando esse culto. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um domingo, por mais uma semana que nós começamos na Tua casa. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos moveu e nos trouxe até aqui, para juntos poder louvar ao Senhor, poder orar a Ti, poder ouvir a Tua palavra, para juntos, Senhor, poder cultuar ao Senhor. Obrigado por esta força que nos move, que é o Teu Santo Espírito. Obrigado pelo Teu Santo Espírito Consolador. Obrigado pela alegria que o Senhor traz a nós, mesmo em meio a lutas. O Senhor nos faz permanecer em pé, quando outros, Deus, já desfaleceram. Obrigado porque em meio à tempestade, o Senhor nos segura em pé. E o Senhor nos livra do fogo e de afundar, Senhor, nos rios. O Senhor nos faz caminhar sobre as águas. E quando não caminhamos sobre ela, o Senhor abre o mar para que passemos. Obrigada porque sabemos que não é a nossa força, mas o Senhor que habita em nós, nos faz vivenciar tudo isso. Queremos te pedir que o Senhor venha sobre cada vida que está aqui, que o Senhor venha falar com cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite aqueles, Pai, que estão em casa nesse momento, que a Tua graça e o Teu favor visite cada um dos Teus filhos, que junto oram comigo e conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos colocar em pé agora, e lembrando que hoje é um dia muito importante para nós brasileiros. Aqueles que realmente são favoráveis ao voto impresso, nós estamos vendo aí que estarão indo para as ruas. Aqui em Araçatuba será às 10 horas em frente à Van. Aqueles que puderem vão, porque é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Não podemos brincar, porque infelizmente nós estamos vendo aí muita coisa que precisa ser mudado, e só vai ser mudado se o povo assim se manifestar. Então é importante nós termos essa consciência. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e a gente não pode baixar guarda sobre isso. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Louve ao Senhor com alegria. Pastora Bia hoje vai estar louvando, o André também na bateria. Como eu fiz uma recém-cirurgia, não posso ainda ficar usando violão, mas nós estaremos aqui na retaguarda louvando junto com vocês.
que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Esse nosso Aleluia. Deus, Glória a Deus. esse louvor fala dessa maravilha dele. Porque quando todos já desistiram de nós, Ele não desistiu de nós. Ele continua presente, sempre nos estendendo a mão, sempre enviando pessoas para nos trazer de volta. É que às vezes a gente não enxerga. Assim, Ele se esqueceu de mim. Nós é que nos afastamos dele. E às vezes não temos discernimento espiritual para entender que aqueles que vêm, que aquelas pessoas que às vezes são enviadas, que a palavra que Ele tentou falar conosco, e a gente não entende que é Ele falando, que é Ele tentando agir, que é Ele tentando moldar essa massa, às vezes informe e torta, querendo fazer de nós pessoas melhores, instrumentos na mão dEle. E Ele tem sonhos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele Vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredite, acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu e
esse irmão está aí do outro lado, lá do outro lado, não que está mais perto, mais longe, distanciamento, e olha para ele: acredito, sim, acredito, sim, acredite, acredite, sim, que Deus vai fazer o impossível em teu viver. É uma profissão de fé. Nós estamos usando de fé, nós estamos vendo além. Deus vai fazer. Em nome Aleluia. de Jesus. Glória a Deus. Mas para que Ele possa fazer, nós precisamos estar perto dele, de fato, não a quilômetros, não distante, não longe em oração, não duvidando, porque Ele precisa que a gente creia, para que Ele possa realizar coisas grandes na nossa vida. E ainda, como eu costumo dizer sempre, às vezes a gente não entende. Talvez este não seja o tempo de você entender, seja só o tempo de você crer. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Louve de coração, meu irmão. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
pode aplaudir ao Eu Senhor. continuarei te louvando, Senhor. Aleluia. Apesar das tribulações, apesar das lutas, nós estaremos aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não dê o seu fruto, nós continuaremos te louvando e engrandecendo o teu nome, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Enquanto a pastora ainda vai tocar, você pode aplaudir ao Senhor. O louvor que nós cantamos é: te louvarei, não importam as circunstâncias. É como eu disse, estou aqui recém-operado, estou louvando ao Senhor. Nós temos aqui o Walter, temos a Gisele, que a mãe faleceu essa semana, estão aqui louvando ao Senhor. A Beth, que também esse ano perdeu o seu braço direito, esquerdo, também está louvando ao Senhor. Quando a gente olha cada um de vocês, o nosso irmão Rogério com câncer, mesmo assim ele vinha aqui, colocava o joelho no chão e buscando ao Senhor, está curado hoje para a glória de Deus. E eu sei que cada um de vocês estão aqui, tem as suas lutas, suas dificuldades, mas estamos louvando ao nome do Senhor, como você que está em casa, está aí louvando ao Senhor. Não importam as circunstâncias, não importa as lutas, não importa as dificuldades. A nossa irmã Ângela está aqui louvando o Senhor. Seu filho essa semana caiu, quebrou o braço em 2 lugares, fez uma cirurgia, mas está aqui louvando ao Senhor. Aleluia. Inclusive vou pedir para a irmã Ângela fazer essa oração agora. Eu quero que você ore com ela, louvando ao Senhor. Louve ao Senhor, não importa as circunstâncias. Louve, louve, louve ao Senhor. Pai amado, Pai querido, não importa, Senhor, o que estamos passando, não importa, Senhor, a tribulação, Senhor, não importa as percas, não importa, Senhor, as dificuldades, não importa, Senhor, as barreiras. O importante, Senhor, que nós te amamos, o importante, Senhor, que nós te adoramos, o importante, Senhor, que nós te engrandecemos o teu nome, Pai, porque tu és santo, tu és grande, tu és maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos na beleza da tua santidade, nós te louvamos pela força, Senhor, que o Senhor nos dá. Nós te louvamos por ter nos sustentado, Senhor, em pé, Senhor, no meio de tantas dificuldades, Senhor, no meio de tantas provações. O Senhor nos mantém em pé, com o coração para te adorar, para te louvar, para te engrandecer. Que não venha, Senhor, nos perder, Senhor, a nossa fé. Não venhamos perder, Senhor, a comunhão contigo, Pai, porque o Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor, Senhor, é o dono de tudo. Tudo que está aqui é emprestado. Então, Senhor, que os nossos corações sejam gratos a Ti, Senhor, em todas as circunstâncias. Não deixa, Senhor, o medo. Não deixa, Senhor, o desespero. Não deixa a dor tomar conta dos nossos corações, mas que olhamos para Ti e Te adoramos na beleza da Tua santidade e de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos passar neste momento os avisos, e lembrando que a Deus toda a honra, toda a glória. Nós estamos tendo o primeiro culto agora às 8h30 até às 9h30. Também teremos o segundo culto à noite às 19h30 às 20h30. Lembrando que 20 minutos, meia hora antes, nós temos 20 minutos de oração. Hoje quem esteve orando é a nossa irmã evangelista Ângela. À noite já está programado, nós estamos fazendo aí já uma escala. Vai estar a nossa irmã a Letícia, que vai estar orando. E graças a Deus por isso. Pode abaixar um pouquinho para não dar microfonia. Lembrando que quinta-feira nós temos o propósito das 7 semanas com Deus. Você pode fazer tanto aqui como também através da live. Então você que ainda não começou, comece 7 semanas na presença do Senhor. Nada mais é do que 7 semanas você vai ouvir a palavra e a palavra vai gerar a fé no seu coração. Essa quinta-feira alguém assistiu a live de quinta-feira? Quem assistiu? Tem alguém que assistiu? Se você não assistiu, você está perdendo. A mensagem que a evangelista Ângela pregou é falando sobre o próximo. Foi muito bom. E fora que todas as lives nossas estão lá gravadinha no YouTube, no Facebook, no nosso site. Então você pode estar acessando e se alimentando. Ah, perdi o culto. Não dá para perder mais. Hoje não dá aquela coisa, eu perdi o culto. Só perde se você quiser, porque está lá gravado. Você assiste a hora que você quiser.
Mesmo no banheiro, vai lá, põe no banheiro, aquela hora que você fica lá tranquilinho, entendeu? Ouve a palavra, amém, glória a Deus, está ouvindo a palavra do Senhor. Lembrando que para você estar aqui no culto é preciso agendar. Segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Lembrando que o nosso telefone é 99144-6034, pelo WhatsApp 99721-4117 e 3608-7890. É quando você liga e fala com a nossa irmã evangelista Ângela, e quando você não conseguir, liga de novo. Se porventura, que é muito raro você não conseguir, você liga então no telefone fixo 3608-7890. A gente vai estar assim agendando você. A nossa página no Facebook, Igreja Batista Eulã, você pode curtir, você pode comentar, até você pode compartilhar este culto agora. Eu estou até desafiando os irmãos que estão aqui presencial, pega o seu celular aí, ó, compartilha com os seus amigos agora, até quem é da igreja tem a facilidade que o pastor já compartilhou o link, então você tem a facilidade de compartilhar, amém? E você que está em casa pode fazer o mesmo, no YouTube, Igreja Batista Eulã, e o site www.igrejabatistaeulã.com.br. Nós vamos ofertar agora, dizimar, lembrando que a sua generosidade é muito importante. Nós temos ajudado mensalmente aqui em torno de 20 pessoas ou mais com cesta básica. Nós também temos os nossos gastos mensais. Quem está nos assistindo talvez está vendo um pouco de diferença para melhor, com certeza. Nós fizemos um palanque aqui no fundo, aonde o cinegrafista, hoje é nosso irmão André, está gravando, então impede as pessoas que antes impedia, até ver a pastora, tudo, agora não tem mais problema, né, irmão André? Ficou melhor, né? Ficou excelente. Então são investimentos que nós estamos fazendo, vamos ter coisas novas pela frente, vamos investir mais ainda, para que cada dia mais fique perfeito e para a glória do Senhor toda aquilo que nós fazemos aqui nesse trabalho abençoador. Então você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, se você o trouxe, segure na sua mão. Se você não tem, não fique constrangido se você não tem. Nós vamos pedir para a nossa irmã Clélia estar recolhendo neste momento. Enquanto ela vai estar recolhendo, lembrando que você que está em casa, ou mesmo você que está aqui, se quiser fazer, nós temos a nossa conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulã. Você pode fazer uma transferência, você pode ir lá direto no caixa eletrônico, fazer um depósito, um TED, um Pix. Lembrando que o código é o 341, a agência 0144, a conta 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Você que tem o banco no seu celular, você pode entrar agora no seu banco, pelo seu celular, e ali tem a opção, quando você entrar, de Pix, você vai clicar e assim que você o fizer, vai ter também a opção do QR Code. Quando você clicar, ele vai pedir para você aparelhar o seu celular nesse desenho aqui. E quando assim você o fizer, ele vai automaticamente trazer tudo isso já no seu aparelho e dando a opção apenas da oferta ou dízimo que você assim sentir no coração. Muito simples, muito prático para a glória do Senhor. Nós vamos orar, você que dizimou, você que ofertou e mesmo você que não fez, vamos orar para que Deus o abençoe ricamente. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, louvado seja o teu nome, porque esse ministério tem sido sustentado pelo amor no coração de pessoas que têm visto o comprometimento, Senhor, deste ministério no reino do Senhor, da evangelização, da pregação, ajudando o próximo. Obrigado, Deus, por cada um que tem semeado, que tem ajudado, que não tem deixado faltar. Ó Deus, continua retribuindo em bênção aqueles que têm sido fiéis dizimistas, aqueles que têm sido fiéis ofertantes. Derrama sobre eles todas as tuas bênçãos, e aqueles também que não podem estar, Senhor, ofertando, dizimando, estão aí com problemas, Deus, que eles possam, o Senhor possa abrir porta de emprego, que o Senhor possa repreender Senhor, esse endividamento, que o Senhor possa ajudar a pagar as suas contas, mas que também os teus filhos possam no futuro poder estar ajudando, contribuindo, lembrando que a tua palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa. E o Senhor mesmo diz: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós a maior abastança. E por causa dessa fidelidade, o Senhor diz: eu vou repreender o devorador. Então, Deus, que todo devorador, através da fidelidade, seja repreendido, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós iremos ouvir a palavra de Deus neste momento. A pastora Bia hoje vai trazer a palavra e tenha certeza que Deus vai usá-la poderosamente em nome de Jesus. Eu vou só
Amém. Só vê para mim o outro microfone. Está aqui mesmo? Não, não está. Estava aqui, não sei o que aconteceu. Achei, eu levei para lá sem querer. Acontece. É isso aí. Obrigado. Isso acontece quando o técnico do som sai de lá. Ao vivo, né? Ao vivo acontece assim mesmo. Agora ninguém cochila, nem você, nem quem está em casa. Está proibido. Quem dormiu, dormiu. Quem não dormiu, não dorme mais. É o que eu sempre falo aqui para os irmãos. Quem dormiu, dormiu. Quem não dormiu, não pode dormir mais. O pastor está pedindo para a gente orar por ela, então vamos orar? Pai, na autoridade, que é no nome de Jesus, aqui está a tua filha, que irá ministrar a tua palavra, que o Senhor venha revesti-la com a unção do teu Espírito, que não seja ela, Senhor, mas que seja o Senhor na boca dela, e que o Senhor traga cura, restauração, que o Senhor possa trazer libertação e a unção do teu Espírito em todos os ouvintes, em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu só regular com o Joelso aqui, vou ligar aqui, abaixa aí, isso, pode abaixar um pouquinho mais, é só regular lá. Ok. A pastora está ligada aqui, né? Obrigada. Já cumprimentei todo mundo, né? Quem estava aqui desde o começo, quem chegou depois, paz do Senhor. A palavra que o Senhor me deu, e Deus já tinha me dado ela e uma outra palavra também para a noite, mas depois um dia eu fui ministrar e não era aquela palavra. Mas se o Senhor permitiu que eu ministrasse ela hoje, é porque era para o dia de hoje. E o tema que o Senhor me deu é: eu sou um instrumento. O que é ser um instrumento? Quem foi lá no fundo hoje tomar um chazinho aqui? A maioria, né? Tem um café sempre lá no fundo. Mas para aquele chá fosse feito, um certo irmãozinho, que eu não conto quem que é, está aqui no meu rumo, na minha direção, trouxe um monte de gengibre, para que esse chá fosse feito, para que abençoasse a vida dos irmãos. Então, esse irmão que trouxe esse ingrediente, ele foi um instrumento de Deus para abençoar a vida dos demais irmãos. Desse mesmo modo, Deus, para abençoar a vida das pessoas, Ele precisa do quê? De instrumentos. Outras vezes ele usa até mesmo forças da natureza. Quem viu aquele filme O Fazendeiro e Deus? Como que numa terra seca, que você olha que não tem nada, cresce batatas? Ele agiu ali no solo, para que numa terra seca, árida, produzisse muita batata. Quem vê, vejam esse filme. Deus agiu ali, porque não tinha uma folha por cima e debaixo da terra cresceu batata. Isso não acontece, quem planta batata sabe como que é. Mas Deus agiu ali. Mas na maioria das vezes, para Ele abençoar uma vida, Ele usa outra. Mas se Deus usa vidas para abençoar outras vidas, o inimigo, para poder fazer alguma coisa, o que ele vai fazer? Se instrumentar em outras pessoas também. Ele vai usar pessoas que Deus criou para a honra e a glória do seu nome, para prejudicar outras vidas. E eu peguei alguns exemplos aqui na Bíblia de pessoas assim. Gostaria de ler primeiro com vocês João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto Jesus veio para nos trazer bênção, o inimigo vem para quê? Roubar, matar e destruir. E é assim que ele vai usar pessoas que Deus formou para prejudicar vidas. E eu peguei alguns na Bíblia bem conhecidos. Josué 7:1. Este cidadão aqui é Acã. Já viram falar de Acã? Você vai conhecer ele já, irmão. Já. Josué 7:1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas.
Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Este único homem, quando foi derrubado as muralhas de Jericó, aquela cidade não era para ninguém tirar nada dali e pôr nos bolsos. Era para completamente ser destruída. E os seus tesouros deveriam ser levados para o templo do Senhor. Mas esse senhor aqui, Acã, da tribo de Judá, o que ele fez? Ele foi lá e pega uma capa babilônica, pega os tesouros, o que interessava a ele, esconde e leva em terra dentro da sua tenda. Por conta da atitude dele, fala, Israel pecou, mas foi um homem. Mas o que ele fez prejudicou toda aquela nação, aquele povo que estava ali. Milhares de pessoas foram prejudicadas. Por quê? Porque na próxima guerra que eles enfrentariam contra um exércitozinho deste tamaninho, eles foram derrotados. Pessoas morreram ali nessa batalha, porque pessoas de Deus, inocentes, morreram pela atitude de Acã. O inimigo se instrumentou nele na forma de cobiça. E a consequência do pecado dele trouxe uma maldição. Trouxe uma porta aberta para que o inimigo agisse naquele exército, naquele povo. E aquele povo colheu esse fruto amargo. Um homem foi prejudicado. E ele colheu consequências na vida dele. Vocês, quem for ler a palavra de Deus, vocês vão encontrar as consequências. Ele foi, no final, ele é descoberto, ele é envergonhado, ele e sua família inteiramente apedrejada. Falaram que coisa cruel, mas a consequência do ato dele, quantas pessoas morreram por conta da atitude dele, de cobiça, pela ganância dele. Um próximo, Números 16, 1-3. Os próximos não é um só, são 3. Corá, Datã e Abirão. O pecado deles, gente, que levou, como eles foram usados como instrumentos, como rebelião. Rebelião, que lá no céu também houve um dia, né? É Números 16, 1-3. Corá, filho de Zacar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés, rebelaram-se contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Esse povo estava lá, 400 e tantos anos lá, como escravo. Deus levanta alguém para que tire esse povo lá dessa escravidão, para que leve-os à terra prometida. Mas esse caminho para esses líderes, porque depois assume Josué, foi sofrido. Como foi sofrido? Levantes e mais levantes. Havia intervenção divina, mas eles não deixaram de sofrer a consequência desses instrumentos do mal. Por quê? Datã, Corá e Abirão se levantam contra eles ali. Olha, qualquer um pode falar por vocês. Qualquer um da tribo. Se levanta contra aquele que estava lá quietinho. Ele era livre. Ele não precisaria ter saído, afrontado Faraó. Faraó cresceu com ele. Aquela família também era a família dele. Vocês acham que foi fácil para ele
ver o povo morrendo? Ele era israelita, mas também cresceu com a família de Faraó. Ele também tinha amor por aquela família. Mas ele aceita ser instrumento. Moisés foi um instrumento de Deus para libertar aquele povo. E no meio do caminho ele tem que lidar com essa carne de pescoço, como dizia o povo na minha região. Eles se levantam contra ele. E Deus fala com eles, esse povo, com esses 250, eram líderes. Se levanta. Arão, por quê? A tribo de Levi. Os filhos de Arão, sacerdotes, se levantam contra eles. É como pessoas hoje em dia que ficam dizendo que isso aqui, ó, a palavra de Deus, não é exatamente assim. Não é bem assim não. Tira um texto fora do contexto e colocam ali dizendo que não é bem assim. Quando o outro prega o que está aqui. Na verdade, está se rebelando contra a palavra de Deus. E esse homem foi escolhido por Deus para estar ali. Não foi ele que se autoelegeu, autoproclamou. Foi Deus que o colocou ali. Porque Deus usou este homem para tirar aquele povo dali, para guiar esse povo. E olha o que fez isso. Olha a consequência. 250 pessoas ali. A terra se abriu e ó, desceu todo mundo, de uma vez. Os próximos. O próximo tem um vilão também e uma vítima, né? Aqui nós vamos falar sobre a mulher de Potifar e também José, né? Gênesis 39, 16 a 18. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Ela já havia contado essa história para os servos anteriormente. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Foi isso que aconteceu? Isso era uma mentira. Ela foi um instrumento do diabo com mentira para prejudicar alguém que Deus queria usar para abençoar o seu povo. Estava ali José trabalhando, fiel ao seu senhor. Mas ela não era fiel ao seu marido. Aí vê aquele rapaz jovem, bonito, gentil. O marido sai para viajar e ela vai para cima dele. Só que ele era fiel. Quando o marido chega, ela vem com essa mentira aqui. O que aconteceu com José? José foi parar na prisão. Só que, segundo estudos que eu andei fazendo há um tempo, ele teria que ser morto. Mas esse senhor dele, Potifar, deveria saber quem era o servo dele. Por isso não mandou matar, mandou apenas prendê-lo. Ele sabia que José era fiel ao Deus a quem servia. E talvez, vai saber quanto que essa mulher já tinha dado trabalho para ele. Na dúvida, né, não podia ser envergonhado. Imagina o nobre Potifar falando que alguém assediou a sua esposa. E ele não tomar uma atitude. Ele tinha que tomar uma atitude. E toma, manda prender. Vai parar no calabouço. Vai parar na prisão. Ah, mas ela ficou impune? A princípio, ficou. E aí nos traz revolta, né? Só que mais adiante, José se tornou o quê? O governador. E esta mulher, Potifar, e todos aqueles que estavam ali, ficaram debaixo do seu domínio. Ele poderia simplesmente ter ido lá e matado. Mas ele não foi instrumento de vingança. Ela foi instrumento de difamação, de mentira, para prejudicar um servo. Um servo de Deus. Alguém que Deus queria usar, que era um instrumento de Deus. Eu acho que já chegou de gente má, né? Essas aqui já foram bastante, né? Tem muitos a gente for procurar. Mas eu vou passar para aqueles que foram usados por Deus como instrumentos do bem. A serva de Naamã. Ela foi instrumento de Deus, instrumento de fé e de princípios.
2 Reis 5, 1-4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Ela foi tirada. Ele não chegou. Por exemplo, a Dani vai lá na cidade dela e está precisando de alguém para ficar na casa dela para ajudar. Aí encontra uma jovem lá. Fala: você não quer ficar na minha casa? Ou lá na loja, eu estou precisando de alguém. Essa menina não foi levada desta forma. O exército invadiu a cidade dela, o povo dela, arrancou essa jovenzinha da sua casa e a levou para trabalhar. Fala serva, mas ela era uma escrava ali. Não acredito que ela tinha salário, nada assim. Estava lá trabalhando. Ela saiu da terra dela arrancada. Ela poderia ter se voltado contra Deus e se tornado ali um instrumento do mal, mas ela perseverou na sua fé. E ela foi instrumento na vida daquele homem. Esse homem foi curado. Mais adiante, se continuarmos lendo, que esse homem ele acredita nela. A fé dela foi tão grande, o testemunho dela era tão bom ali, que ele não era um ignorante. Ele era um homem honrado naquele lugar, respeitado. Mas ele dá crédito à menina que limpa a casa dele, que cozinha, que ajuda a sua esposa. Ou seja, a atitude, o testemunho dela ali deveria ser muito forte, assim como o de José foi. Por isso José não foi morto. José não foi morto pelo seu bom testemunho. Senão ele teria sido morto, não teria sido trancado em prisão. E esse Naamã corre, vai lá no rei e vai procurar e encontra a cura. E esse grande homem depois vai dar testemunho desse Deus que essa serva, que essa menina, que nem citado o nome é. Até porque mulher antigamente não tinha nome, né? Difícil quem tinha nome. Esse homem vai falar depois, quando volta, imagino eu: você ficou curado? Eu fui curado. O Deus invisível, o Adonai, quem? O Deus criador, aquele Deus antigo. A serva lá de casa, que trabalha para minha esposa, disse que tem um profeta lá desse Deus que poderia me curar. E esse Deus me curou. Adonai me curou, eu fui curado. Olha o testemunho, porque ela foi um instrumento de Deus. Ela foi. Ela poderia ter escolhido ser um instrumento do mal, como a mulher de Potifar. Mas ela escolheu ser um instrumento de bem. Não deixar a amargura tomar o seu coração e pegar um caminho reto. Perseverar na sua fé. A próxima. Eu não sei porquê, eu peguei mais gente ruim do que gente boa. Agora que eu dei por conta aqui. Uma mulher uma irmãzinha muito querida, vamos dizer assim. Um exemplo de mãe, de mulher, acredito que de filha, como esposa. Quem vê aquela novela da Record, quando eu olho para aquela Maria que eu vejo lá, tão maravilhosa, todo mundo queria ter uma mãe daquela, ou ser uma mãe como ela, né? Acompanhou o filho até o final, até o último momento, ela esteve ali. Mas ela, acima de tudo, ela foi serva de Deus. Ela se colocou à disposição de Deus. Ela foi instrumento. Como instrumento, ela deixou que Deus gerasse em si o próprio Deus, o Filho de Deus. Lucas 1:38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra.
Então o anjo a deixou. Naquela época, há quantos anos atrás? O que é? 20? 50 anos atrás, uma mulher engravidar solteira era um escândalo, não era? Quem é um pouquinho mais velha que eu, não era um horror? Imagina na época dela, apedrejamento, engravidar do noivo é uma coisa, e engravidar do Espírito Santo, imagina, 50 anos atrás, uma mulher falar assim, foi o Espírito Santo que desceu sobre mim. Você acha que para ela foi fácil? Isso aqui? Não. Mas ela se pôs como serva. Ela creu em Deus, no Deus a quem ela cria, e ela não foi escolhida à toa. Deus enxergou algo nobre nela, humildade, ela foi humilde. Você não olha nas passagens bíblicas, ela querendo se pôr acima de Jesus, porque ela foi instrumento, nem acima de ninguém. Nós vemos ela nas passagens que a Bíblia cita, sempre como uma pessoa humilde, serva, literalmente serva de Deus. E acompanha. E porque ela foi humilde, como ela se colocou como serva, o nome dela está aqui. Ela poderia ter dito não. Imagina que eu vou vivenciar isso. Como que eu vou falar para o meu noivo que eu estou grávida do Espírito Santo? Para o meu pai e a minha mãe? Mas ela creu. Ela creu e se pôs a dispor de Deus. E aí foi um dia, foi por que Deus acabou falando comigo nisso. Nós vemos aqui, por alguma razão, eu acabei colocando mais testemunhos ruins aqui. Mas eu acredito que a gente tem muito mais gente tentando fazer o bem que tentando fazer coisa ruim. Ainda que às vezes a gente erre. Porque às vezes a gente sem querer prejudica, fere uma pessoa e acaba sendo instrumento do inimigo. Não de propósito, como diz Paulo, né? Aquilo que eu queria fazer, eu não faço, aquilo que não quero, faço. Mas infelizmente às vezes a gente encontra pessoas que parece que é moldado ali pelo inimigo para trazer prejuízo à vida de outras pessoas. Nós temos vivido uma época que eu nunca vi tanta verdade torcida. E às vezes verdades torcidas por aqueles que pregam no altar, com frases fora do contexto e que traz prejuízo e levam pessoas a pecar também. E você começa a olhar ao redor, é tanta coisa ruim, tanta dificuldade, tanta coisa que a gente vê, que o Senhor até, você pode pôr, Joelson, aquele, que um dia o Bruno, o irmãozinho que grava ali, que vem à noite, que estava comigo, eu falei, esse versículo me persegue, é o Salmo 37, e eu comecei a questionar, Senhor, quanta gente mal, fazendo mal para os outros, e está aí, está bem, Deus. E aí eu via, você olha ao redor, pessoas de bem, pessoas que eu vejo Deus usando para abençoar vidas, e partem, e vivem às vezes uma vida tão difícil, tão sofrida, mas às vezes sorrindo, como a nossa irmãzinha que partiu. Vivia aqui rindo, né? Brincava que era o museu, quem vivia com ela aqui, sabia disso, muito amada, mas tinha uma vida difícil. Era uma costureira por excelência, não tinha mais o gosto de costurar, e ainda sem enxergar, ela tentava me ensinar a fazer as coisas, eu costuro um pouco. Ou seja, mesmo sem enxergar, ela tentava me ajudar, tentou me ajudar muitas vezes. E eu não falo só dela, inúmeras pessoas. Se você olhar ao redor, você vai ver pessoas maravilhosas, com a vida inteira sofrida. E outros que são instrumento do diabo, rindo e parecendo que está prevalecendo, mas a gente sabe que o final não é assim. Aí nesse dia Deus falou comigo, começou a partir do 5, mas eu pedi para o Joelson pôr só o 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa estatutos astutos intentos, ou seja, a minha versão aqui está um pouco diferente da que eu tenho aqui. Aquele que leva
por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, ou seja, aquele que faz o mal. Porque às vezes a gente começa a achar que pode fazer o mesmo. E aí a gente se perde também. A gente se torna igual. Porque muitas pessoas que hoje são instrumentos do mal, alguém já as feriu lá atrás. Alguém já prejudicou a vida delas. O diabo já usou alguém para trazer prejuízo nessa vida. E aí elas amargam ou se tornam às vezes pior que aquele que fez o mal. E aí quem está ao redor vendo esta pessoa, que tem que conviver com ela, só a graça de Deus. E do mesmo jeito que a gente olha e vê pessoas más, tem pessoas tão boas ao redor. E isso às vezes traz revolta. E a gente não pode permitir que esta revolta, irmãos, tome o coração da gente. De modo nenhum. Mas aí a gente às vezes olha para nós mesmos e a gente não se enxerga. Não enxerga que às vezes a gente também está sendo instrumento do diabo. Porque às vezes a gente enxerga, né, aquela história, põe a lupa na vida dos outros e não olha para nós mesmos. A gente deveria olhar mais para o espelho e menos com a lupa. Mas no Salmo 138, 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, orar para que a gente não se torne um instrumento do diabo também. Orar para que Deus nos mostre e a gente permita que Deus venha nos tratar, para que a gente não seja instrumento de morte na vida dos outros, instrumento do diabo para ferir pessoas. E às vezes a gente tem que viver com pessoas assim, mas que a gente não se torne como elas, porque José estava num meio sujo. A menina, a serva, ela estava num lugar onde não existiam, pessoas serviam falsos deuses ali, tinham atitudes que eram contrárias do seu povo, mas ela continua sendo pura, sendo íntegra ali no meio. Orar, pedir para que Deus nos sonde e venha nos limpar. Fala, Senhor, eu te dou a permissão para o Senhor tirar a iniquidade de mim, para o Senhor limpar a minha vida, para que nós não sejamos instrumento como a mulher de Potifar e como tantas pessoas que a gente tem visto por aí hoje em dia. Tanta gente ao redor que é instrumento do diabo. E aí usa a mídia, usa a televisão, senta do nosso lado ali no banco do ônibus, lá no nosso trabalho. Porque tudo que a gente faz, não se engane, nós vamos dar conta para Deus. Ainda a pessoa pode viver eternidade aqui, muito bem, mas se a colheita não for aqui, alguns aqui nós vimos colher aqui, mas nós vamos ver a maior colheita lá no céu, no dia que a gente chegar diante de Deus. Nós vamos dar contas se a gente for instrumento de Deus ou do diabo. Amém? Pastor, tem algo? Vamos fechar nossos olhos agora. Senhor, como disse a tua palavra, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vem sondar, Senhor, os nossos corações. Vem tirar de nós todo o caminho mau. Senhor, eu não quero ser instrumento do inimigo, pois eu fui criada para a honra e para a glória do teu nome. Eu quero ser aquele que leva a bênção. Eu quero ser aquele que em meio às guerras leva a paz. Eu quero ser aquele que cura as feridas. Eu quero ser aquele que leva conforto para aquele nos dias difíceis. Eu quero ser aquele que visita, que cura, que é usado pelo Senhor para abençoar os irmãos, Pai. Para abençoar até mesmo aquele que nos fere. Eu quero ser instrumento de paz. Eu quero ser instrumento do teu amor, Senhor. Ensina-nos a ser como Jesus Cristo foi, íntegro, reto, um Deus cheio de amor. Nós queremos ser como Jesus, como Ele foi, em nome do Senhor Jesus. E nós te damos, Pai, total liberdade para o Senhor agir nas nossas vidas.
A Ti entregamos o nosso dia a dia, o nosso viver, tudo que há em nós, nós entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Não permita, Senhor, que o nosso orgulho nos impeça de ser instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Estou sendo instrumento do bem ou instrumento do mal? Que isso fique como reflexão para nós nos dias de hoje. Que a maioria aqui possa estar sendo instrumento para abençoar. E você pode ser instrumento quando você compartilha essa live. Você está realmente compartilhando quando você ora, quando você intercede. Eu quero agradecer aqueles que estão conosco neste momento, antes de estarmos cantando o último louvor. Está aí conosco o Mauro Pedro, um abraço para você, Deus abençoe. A Paulinha que está aqui também está curtindo. Etelvina dos Santos, Deus abençoe minha querida, que bom tê-la conosco. A evangelista Karina, um abraço, Deus abençoe as crianças também que estão lá assistindo. Deus abençoe o Flávio, Deus abençoe a Nice, a irmã Edna Peixoto, o irmão Carlos também, a minha irmã Elza, o meu cunhado Fausto, lá de São Caetano, um abraço para vocês, e Deus abençoe aí o pequeno Lorenzo, também toda a família, em nome de Jesus. Nós temos aqui a Marli, mandando um coração para a gente, o Flávio dizendo a paz do Senhor aos irmãos, a irmã Edna dizendo a paz do Senhor, a evangelista Karine dizendo bom dia, a paz do Senhor, a Dora, lá em Paranaíba, no Mato Grosso, a paz do Senhor para a igreja, saudade da Dora. A Paulinha também, a paz do Senhor, Jesus é maravilhoso. A evangelista Karina, realmente palavra de quinta foi muito abençoadora, amém, confirmando aquilo que a gente já falou. Antônio Ribeiro, a paz do Senhor Jesus, tenhamos todos um feliz e abençoado domingo. Deus abençoe muito mais, eu sei que estarão aí presentes, cultuando, adorando o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar o último louvor, adorando a esse Deus, porque Ele merece toda a glória e toda a adoração. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Antes da gente estarmos finalizando, dando a bênção final, quero agradecer vocês que estiveram aqui, aqueles que estão nos assistindo, que bom tê-los conosco.
Lembrando que hoje é um dia também que nós temos aí a questão das manifestações nas ruas pelo voto impresso. Eu falo o seguinte: se aquela maquininha que a gente usa muitas vezes do cartão de crédito, ela tem condições de dar para nós aquele papelzinho para confirmar o que a gente foi feito, como que a urna eletrônica não pode fazer? Então eu acho que é direito, a democracia é dessa forma, e é claro, né, pressionando aqueles que nós votamos, para que eles também possam nos dar essa credibilidade nas urnas, que é muito importante. Então desafio você, a igreja, né, aqui em Araçatuba vai ser em frente à van às 10 horas, e aqueles que também puderem, que estão em outros estados, em outros lugares, acho que é importante a gente ir. Eu creio que quando a gente faz as nossas manifestações, sempre é pacífica, nunca tem quebra-quebra, não tem tacando muitas vezes fogo nos pneus, não, a gente é tudo ordeiro, né? Então é isso que nós queremos. O Brasil que nós queremos é esse, o Brasil ordeiro, sem bagunça, sem nada de ruim. Então é isso que nós estamos buscando. Então você fica aí, o desafio para estar lá é importante. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, te damos graça, te louvamos por este culto, que nós realmente possamos ser, ó Deus, os instrumentos para o futuro desta nação, para o futuro dos nossos filhos, que possamos ser instrumentos para o futuro dos nossos netos, que possamos ser instrumentos, ó Deus, para abençoar as famílias, abençoar os casamentos, abençoar aonde trabalhamos, abençoar aonde congregamos, que sejamos instrumentos, que não sejamos como os Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra a liderança, ó Deus, que Moisés, o Senhor, outorgou. Jamais possamos ser dessa forma, mas que possamos ser como José, como essa menina que esteve lá na casa de Naamã, que possamos ser como Maria, servos e servas, que possamos, ó Deus, ser instrumentos, ó Deus, para abençoar, e por onde passarmos, vidas serem curadas e restauradas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoa o almoço de cada um, abençoa a família, ó Deus, o mês de agosto que se inicia no dia de hoje, que verdadeiramente seja um mês abençoado, próspero. Abençoa o Brasil, Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa trazendo, Senhor, a tua provisão, abençoa, Senhor, aqueles que perderam por causa da geada, Senhor, ó Deus, venha fazer um milagre. O Senhor pode trazer vida ali no café que se queimou, Senhor, nas plantações. O Senhor é Deus, o Senhor pode mudar toda a circunstância, e cuida de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam comigo: amém e amém. Está terminado em nome de Jesus. Sorria, Jesus te ama, você é importante para Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço no seu coração, Deus abençoe, na paz do Senhor, amém.